Hoje estaremos dando continuidade, como sempre, ao nosso estudo devocional e aqui na primeira carta de Pedro, capítulo 3, e hoje no versículo 7. No vídeo passado nós falamos sobre os mandamentos que a palavra de Deus dá através do apóstolo Pedro para as mulheres, especialmente as esposas cristãs. Hoje estaremos direcionando o mandamento da palavra de Deus para os homens. Vamos para a leitura da palavra do Senhor. Exatamente, 1 Pedro 3:7, exatamente da mesma maneira, vós, maridos, vivei com vossas esposas a vida cotidiana do lar, com sabedoria, proporcionando honra à mulher como parte mais frágil e co-herdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Vamos orar pedindo a graça, a sabedoria e a bênção do Senhor. Pai eterno, mais uma vez te agradecemos por este privilégio, por esta oportunidade. Hoje estaremos mais uma vez meditando na Tua Palavra. Senhor, e hoje estaremos direcionando a Tua Palavra para os irmãos em Cristo, aqueles que são maridos. E eu peço sabedoria, graça para compartilhar com eles a Tua Palavra, assim como sou crente em Ti, irmão em Cristo e também marido cristão. Peço que ajude primeiramente a mim a viver a Palavra do Senhor, a estar à altura daquilo que este mandamento exige de nós maridos. Abençoa cada um, Senhor, eu te peço. Nos concede graça, poder do Teu Espírito para aplicar a Tua Palavra a fim de que Teu nome seja glorificado. Ajuda-nos a entender com clareza, ajuda-nos, Senhor, a absorver isto com temor do Senhor. Pedimos em nome de Jesus agradecidos. Amém. Ontem nós falamos para as esposas cristãs e o mandamento foi muito claro sobre a sujeição da esposa aos seus maridos e também sobre a questão da beleza externa de um espírito manso e quieto que é agradável na presença do Senhor. Falamos rapidamente do pano de fundo, da perseguição, falamos sobre como a esposa deve proceder com sabedoria, pedindo graça ao Senhor, temendo a Deus, reverenciando a Deus e também se sujeitando e respeitando aos seus maridos. Então, nos versículos 1 a 6 deste capítulo, Pedro ensinou as mulheres cristãs, em suma, a se sujeitarem à autoridade de seus maridos. Porém, o marido cristão deve usar a sua autoridade com consideração e respeito pela sua esposa. Não é autoritarismo. Ele não deve ser tirano, ele não deve ser infiel e também não deve ser frio ou impaciente com sua esposa. Como também a esposa não deve ser rebelde, não deve ser subversiva, não deve contradizer ao seu marido, desrespeitá-lo e desonrá-lo. Aqui no versículo 7, assim como as esposas deviam aceitar a autoridade, também os maridos igualmente deviam dar honra às suas esposas. O fato de que o marido devesse coabitar com a sua esposa com entendimento implica mais do que simplesmente uma atitude gentil. Coabitar é habitar junto, ou viver, como diz na King James, a vida cotidiana do lar, com entendimento ou sabedoria. Isto é mais profundo e dá-nos a entender que a sua consideração pela sua esposa, pela sua mulher, deve se basear no seu conhecimento das necessidades, dos desejos, dos dons e também das habilidades dela. O marido, por sua vez, que atua com o conhecimento que tem da sua esposa, irá enriquecer, enobrecer enormemente a vida dela, além da sua própria vida também. Esta é a mensagem, digamos, explícita do apóstolo Paulo na carta aos Efésios, capítulo 5, versículos 25 a 27, que diz: Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável.
Eu não vou comentar ou explicar este texto de Efésios, vou deixar para uma outra ocasião onde nós estaremos fazendo um estudo devocional também da carta de Paulo aos Efésios, mas veja que há um investimento, há um propósito. O cuidado, o amor que o marido dispensa para com a sua esposa tem um retorno. Ele quer apresentar ela a si mesmo perfeita, completamente sem máculas, sem manchas. Ele investe na sua esposa, ele a considera. Ele deseja vê-la e tê-la bela não somente exteriormente, mas principalmente por dentro. Esta é a mensagem de Efésios. Embora a esposa possa ser, como diz Pedro, mais fraca que o marido, a parte mais frágil, como diz ele, ela é sua parceira em uma condição de igualdade. Neste contexto, ser mais fraca refere-se à fraqueza física, e não à inferioridade moral, inferioridade espiritual ou intelectual da mulher. A mulher não é menos inteligente que o homem, ela não é menos espiritual que o homem e ela não tem uma moral menor e mais aviltada do que o homem. Pedro usou o termo não para diminuir as mulheres, mas para justificar o respeito que os homens ou os maridos devem por suas esposas. Os homens, maridos, não deviam molestar suas esposas fisicamente ou sexualmente. As mulheres tinham menos autoridade no casamento, de modo que os maridos eram incentivados a usar a sua autoridade com respeito pelas suas esposas. Esta autoridade que foi dada para o homem, para o marido, com relação à sua esposa, não era uma desculpa, uma justificativa para o abuso de poder, ou seja, para que ele tenha autoritarismo sobre a sua esposa, para que ele faça dela o que quiser, como quiser, porque embora a mulher possa ser mais fraca, ela é uma parceira, o que implica um relacionamento de trabalho lado a lado. Deus, quando criou a mulher, ele a tirou do lado de Adão e a colocou do lado de Adão para ajudá-lo em todas as coisas. Um homem que respeita sua esposa irá protegê-la, irá honrá-la, irá ajudá-la, ele permanecerá com ela. Ele irá respeitar as suas opiniões, ele irá ouvir os seus conselhos, ele terá consideração pelas suas necessidades e se relacionará com ela tanto de forma privada quanto pública, com amor, com respeito, com cortesia, com discernimento e também com tato. Algumas mulheres irritam-se com a afirmação bíblica de que elas são mais fracas e que devem se sujeitar aos seus maridos. Mas, todavia, estas mulheres precisam se lembrar de que elas são iguais aos homens diante de Deus. Embora Deus tenha dado aos maridos a autoridade no casamento, na família, as esposas são iguais aos seus maridos nos privilégios espirituais e também nos relacionamentos eternos. Jesus honrou as mulheres, tanto os homens quanto as mulheres que são cristãos são parceiros na graça da vida que é dada por Deus, isto é, a vida eterna. Esta última parte do texto é muito interessante e demanda um tempo maior para considerar isso. Mas, como é um estudo devocional e bem resumido, eu não vou comentar de forma profunda sobre isso. Resumindo, Pedro fala sobre viver com as esposas a vida cotidiana do lar com sabedoria ou coabitar com entendimento, proporcionar honra à mulher como parte mais frágil, considerando-a co-herdeira do dom da graça da vida. E aqui também há uma pequena motivação. Esta motivação é de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Isso, queridos, é muito sério. Considerem isso que eu digo. Isto é muito sério. A maneira como nós nos relacionamos com as pessoas determina como é o nosso relacionamento com Deus. Por exemplo, a Bíblia diz que se nós não amamos o nosso próximo a quem nós vemos, como podemos dizer que amamos a Deus a quem nós não vemos? A Bíblia também fala sobre aquele que não perdoa também não será perdoado por Deus. Se o nosso relacionamento com o próximo é saudável, o nosso relacionamento com Deus será saudável. Mas agora no que diz respeito e principalmente nos relacionamentos domésticos, entre maridos e esposas, se o relacionamento não é saudável, o relacionamento com Deus também não será. Consequentemente, as bênçãos de Deus não estarão sobre aquele lar, sobre aquele casamento, sobre aquela família. E isto parte principalmente do homem, do marido.
Se os homens usarem a sua posição para maltratar, para desrespeitar, aviltar as suas esposas, o seu relacionamento com Deus será prejudicado. Queridos, um homem não deve esperar ter um ministério vital em sua vida, um ministério frutífero em sua vida ou em suas orações, se ele estiver maltratando a sua esposa de alguma forma, de alguma maneira. Se ele estiver desrespeitando a sua esposa, sendo infiel à sua esposa. Isso aqui é muito sério, queridos. Atentem para o que diz a palavra de Deus. Não é a palavra do irmão Alexander, é a palavra de Deus. Muitos casamentos estão sendo prejudicados e não estão sendo abençoados por Deus por causa disso. Então atente para o que diz aqui a palavra de Deus. Tenho certeza que fazendo isso, você será abençoado pelo Senhor. Suas orações serão respondidas, suas ações serão frutíferas, sua família será próspera, seu lar será abençoado. Considere o que diz a palavra do Senhor. Que Deus lhe conceda graça, que o temor do Senhor esteja sobre o teu coração e você compreenda a necessidade de colocar em prática esta palavra para a glória de Deus. Sem mais, fico por aqui e continuaremos o nosso estudo. Que Deus abençoe e um forte abraço a todos.